Comigo hoje eu estou recebendo aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deixa eu dar aqui uma apresentação mais definida aqui. Ele é pastor presbiteriano, é considerado hoje uma referência, né, dentro dos nomes aí dos grandes preletores do Brasil, porque ele transita em ambientes interdenominacionais, e isso é muito interessante. Eu só me lembro, dentro da presbiteriana, do reverendo Caio Fábio ter esse trânsito, né? O reverendo Caio Fábio, década de 80, 90, lembra? Lembro muito. Demais. E hoje o reverendo Hernandes Dias Lopes tem esse trânsito, até em igrejas pentecostais, neopentecostais, Assembleia de Deus. Você vai ver, dá um Google aí que você vai achar o reverendo Hernandes Dias Lopes no Brasil e fora do Brasil, não importa a placa. E isso é muito interessante. Ele começou a carreira ministerial com graduação em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, na década de 80. No ano seguinte, em 81, assumiu o púlpito da primeira igreja presbiteriana em Bragança Paulista, essa eu não sabia. Em 85 se tornou pastor titular da primeira presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo, onde permanece até hoje. Tem uma formação acadêmica sólida, é doutor em ministério, tem doutorado em ministério nem sei falar o nome, não tenho nem roupa para falar esses nomes aqui. Seminário Teológico Reformado de Mississippi. Ele é um dos escritores cristãos mais vendidos, mais divulgados da atualidade. São mais de 100 livros publicados, e hoje ele acabou de me dar de presente o comentário expositivo da carta de Paulo aos Gálatas. Que interessante, uma obra que, pelo que quase 300 páginas, eu falei, conforme vai indo para o final, vai ficando maior as obras. Acho que Gálatas merecia mesmo um comentário importante, porque nós estamos vivendo hoje um retorno a ritos judaicos. É verdade. Eu queria abordar também um pouquinho sobre isso. Verdade. Reverendo Hernandes Dias Lopes é presidente do Presbitério Central do Espírito Santo, da Comissão Nacional de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso já foi, viu, César? Não é mais? Essas informações estão desatualizadas. Eu não sou mais nem o presidente do Presbitério Central, nem mais da comissão, que hoje nem mais é Comissão de Evangelização, hoje é a PECOM. Pronto, então mas o senhor é o diretor executivo da LPC. Isso é verdade. Luz para o Caminho, LPC, todo mundo conhece como LPC, Luz para o Caminho. Ele é o diretor executivo de um projeto de evangelização nacional aqui no Brasil, interdenominacional, diga-se de passagem. Chega de 5 minutos só falando que o cara Pastor Hernandes, bem-vindo aqui. É uma honra, a César Cavalcante, estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida. Pela graça de Deus, temos nos encontrado aí pelo Brasil afora, pela relevância do seu ministério, pelo alcance da sua voz. E para mim é uma honra estar aqui com você no programa de hoje. Eu acho que a FTB, a nossa escola de teologia, foi responsável por um sufoco no pastor Hernandes, porque uma vez ele foi falar num evento em Monte Verde, da FTB, só para pastores. E ele estava com a agenda apertada, e meu irmão foi levar ele no aeroporto, Eu não me lembro disso, Varão. E aí a gente teve que acelerar um pouquinho o carro, mas deu tudo certo. Bom, reverendo Hernandes Dias Lopes, vamos lá. Quantos livros escritos? Quanto o senhor pensou em escrever o primeiro livro? Como é que é? O primeiro livro a gente nunca esquece, né? Bom, eu estou hoje com 146 livros publicados, já está com agora mais um, que nessa quarentena eu consegui trabalhar 10 horas por dia para produzir o comentário expositivo de Gênesis. Começou em 1992, foi o primeiro livro. Eu sempre desejei escrever, mas um rapaz da igreja metodista que frequentava a nossa igreja em Vitória, um dia disse para mim: o senhor precisa escrever. E eu falei: não vou escrever, mas eu andava protelando. Um dia ele chegou no meu gabinete, botou um depósito de um valor X, falou: olha, depositei hoje no banco a metade do valor que o senhor vai gastar para publicar o primeiro livro. Então o senhor escreva, arranja outra metade e publica. Que agora não tem mais desculpa. Aí mexeu comigo, escrevi o primeiro. Qual que era o primeiro? O primeiro é um livreto, chamado Batismo com Fogo. Mateus 3,11? Para um presbiteriano já é um negócio desafiador, né? E como é que você lançou um livro chamado Batismo com Fogo? Como é que pode isso, Arnaldo? Já pensou, E foi um livreto assim maravilhoso, porque, fato curioso, viu, César? Eu preguei um sermão num congresso nacional de avivamento sobre este assunto, batismo com fogo. E aconteceu algo sublime.
E eu confesso a você que nós ficamos até muito, assim, aturdidos, porque o culto não conseguia terminar. Porque vocês são presbiterianos, não sabem lidar muito com isso. Surgiu um fato tão curioso que o auditório caiu em lágrimas. Aonde foi isso? Isso foi em Lavras, Minas, né? em Minas Gerais. E nós não conseguimos terminar o culto. O povo quebrantado, chorando, orando, de joelhos. E aquilo marcou muito a nossa vida. Marcou muito a nossa vida. E eu nunca mais consegui pregar sermão. Não tem mensagem Nunca que é assim? mais. Mas não, tem Nunca mensagem mais. que é assim, que é aquele... É aquele único, dia, aquele momento. Tal. Mas graças a Deus o livro está aí, como registro desta mensagem. Que legal. Foi um best-seller, a editora Betânia publicou esse livro. É da Betânia. E durante 1 ano ou 2 anos, esse livro foi o livro mais vendido da Betânia. Batismo com Fogo. Batismo com Fogo. Ele existe ainda? Existe ainda, está sendo... Está em cartaz ainda. Que legal, que legal. Maravilha. E aí, do primeiro para o segundo, demorou? Não. Aí foi um em seguida do outro, E eu nunca mais parei. Com a graça de Deus. O cara escreveu mais que C.S. Lewis, meu irmão. Caramba! Então, eu tenho o desafio de escrever, com a graça de Deus, comentários da Bíblia toda. Então, já dos 66 livros, já tem 43 livros agora escritos, com Gênesis. Qual deu mais trabalho, reverendo? Ô, varão, é uma boa pergunta, viu? Tem livros pesados. Então, não o que deu, mas os que deram mais trabalho. Os livros mais pesados, por exemplo. O penúltimo livro que eu escrevi foi Zacarias. Zacarias é pedreira. Deu o que fazer. É pedreira. Por Daniel, por exemplo. Já fiz Daniel. Daniel também é pedreira. Daniel. Sobretudo o capítulo 7 para frente. 8, não é 9. O capítulo 11 é o mais difícil. É o mais difícil? Aliás, capítulo 11 é sempre mais difícil. Olha, Neemias, capítulo 11, você geme. Sério? Daniel 11, você geme. Romanos 11, você geme. 11 também. Apocalipse 11, geme também. As testemunhas, tá? Então temos um problema com 11, né? Então, ponta esquerda é complicado, viu? Reverendo Hernandes Dias Lopes, o pessoal aqui do Insta, o Diego tá dizendo assim, o pastor é reformado, mas é pentecostal? Você tem essa... Veja o pessoal fala assim, o senhor é renovado. Eu gosto muito da frase de um dos maiores expoentes da teologia cristã do século XVIII, Jonathan Edwards. Sim. Ele foi talvez o maior pensador americano do século XVIII. E fogo puro. E ele tinha uma frase que eu acho que resume bem. Você tem que ter luz na mente e fogo no coração. É dele a ideia de que ou você coloca o sermão, fogo no sermão... O John Wesley dizia isso. O John Wesley. John Wesley. Ou põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Então eu acho que uma coisa é você ter uma teologia saudável, e outra coisa é você banhar essa teologia com o óleo do Espírito. Então, eu penso o seguinte, nós temos que ter... E permitir que as emoções, enquanto você está pregando também... Transbordem, porque você é razão, você é emoção, você é volição. Exatamente. Então, se você tem a teologia só na sua mente, mas isso não aquece o seu coração, Mark Lloyd Jones diz isso, se você vai para a cruz e você não se emociona com a cruz, você não entendeu ainda o que aconteceu. Pronto. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Bom, falamos bastante sobre livros, né? Mas vamos lá, ainda dos livros. Tem aí a série de livros de comentários. Então são 40 e quantos já estão prontos? Dos 66 já tem 43. 43. Faltam 21. Então, falta 21. Não, falta 21 não, falta 23. Então. 23, desculpa. Agora veja só. São cento e quantos livros ao todo? 147. Então, os outros 100 livros são variados. Eu lembro. Assuntos então, mais variados. Qual o livro que o senhor mais gostou? Falar assim, esse aqui... Olha, boa pergunta. Livro para mim é como filho. Eu costumo brincar. Quando chega um livro em casa, novo, eu apresento para minha família mais um filho. Que beleza. É assim que eu vejo. Agora, tem livros que marcam mais. Por exemplo, para as mulheres, Mães Intercessoras. É um livro pequeno, mas é um livro que marcou uma geração. Que legal. Né? Você tem livros, por exemplo, de pastor a pastor para liderança. Aliás, esse senhor me deu também. Ótimo, que bom, fico feliz com isso. Então, cada livro tem a sua história, cada livro tem sua gestação e cada livro tem seu alvo, seu propósito. Então, venda, qual que é o campeão? Dá para saber, o senhor sabe? Eu diria, a editora Ragnos tem publicado, e parou de publicar, inclusive, mas era best-seller, a série de devocionais Gotas de amor, gotas de alegria, gotas de paz. Saía muito. Saía muito, vendeu mais de 200 mil exemplares, alguns deles. Que beleza. Bom, ministério pastoral. Como o reverendo, ele
todo mundo sabia que ele é lá do Espírito Santo. E aí, sempre para estar nos eventos, ele sai do Espírito Santo, de Vitória, não sei o que, volta para Vitória. Agora o reverendo está aqui em São Paulo, mas continua no Espírito Santo? Como é isso? Veja bem, quando eu saí de Vitória para assumir a Luz para o Caminho com a agência missionária, eu pus meu ministério à disposição da igreja. Falei, olha, eu não vou morar mais aqui, não tenho condições de liderar mais a igreja. A igreja me fez um pedido. Falou, o senhor pode ir, mas o senhor não se desligue da gente. Então eu vou lá 2 vezes por mês, 2 finais de semana por mês. Mas morar em São Paulo para mobilidade é fundamental. É fundamental. Então deu mais celeridade, deu mais mobilidade. E juntamente com Luz para o Caminho, que é uma agência missionária. Quando o senhor morava lá e pastoreava lá, como era a sua agenda? Você vinha para São Paulo toda semana? Sim, eu tinha uma vida intensa. Vinha. No começo, você dava expediente em Campinas? Logo no começo. Mas depois que os meus filhos estavam morando aqui, estudando aqui, eu disse, olha, para minha esposa, os nossos filhos são as nossas principais ovelhas. Não podemos deixar 2 adolescentes em São Paulo sozinhos. E aí foi um argumento muito eloquente para minha esposa, e ela aqueceu, e nós viemos morar em São Paulo. Porque ela gosta mais de onde? Bom, hoje ela ama São Paulo também, mas ela ama Vitória, nós amamos Vitória. Mas entendemos que o chamado de Deus para nós hoje precisa estar em São Paulo. Precisa estar aqui baseado, né? Aí você vai também em Vitória. Então eu sou pastor também em Pinheiros. Eu sou um pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o pastor Arival Dias Casimiro. Então eu passo 2 finais de semana em Vitória, 2 finais de semana na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Toda segunda o senhor conexão com Deus também. Hoje o senhor está lá, então? Estou lá, se Deus quiser. Que horas é o culto? 20 horas. 20 horas. E agora já presencial, já as pessoas podem ir. Fala o endereço aí que eu não sei. É a Avenida das Nações Unidas, 6.151. É na Marginal? Do lado da Ponte Cidade Universitária, na Marginal. Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Hoje começa que hora o culto? 20 horas. 20 horas, e maravilha. Quem está nos assistindo, nosso convidado. Maravilha. Reverendo, a LPC faz o quê? Qual é a relevância? Fala um pouquinho pra gente, quem não sabe o que é a LPC, que o senhor trabalha lá, qual o trabalho, qual o ministério ali? Muito obrigado, César, por essa oportunidade. Luz para o Caminho, LPC, é uma agência missionária ligada à Igreja Cristã Reformada, Estados Unidos e Canadá, e à Igreja Presbiteriana do Brasil, que faz um trabalho com todas as denominações evangélicas de fala portuguesa, não apenas do Brasil. Também encampando aqui em Campinas o Ministério Espanhol, toda a América Latina, todos aqueles que falam espanhol. Português e espanhol é LPC. Isso, LPC. Então, o que acontece? Nós produzimos conteúdo para as igrejas evangélicas, programas de televisão, programas de rádio. Nossos programas passam em mais de 250 rádios no Brasil, em mais de 700 emissoras em toda a América Latina. Caramba. Produzimos programa de telefone, Disque Paz, produzimos o Devocional Cada Dia, que é mensal, e fazemos 2 especiais, um em mês de maio para a família e outro Natal. Produzimos muitos programas de redes sociais e também hoje nós estamos entrando na área de cursos online, né? Os cursos EAD. Onde que é o presente, né? É o presente. Então, temos vários cursos lá, como Panorama Bíblico, como entender o Apocalipse, como entender as cartas de Paulo, sobre batalha espiritual, sobre avivamento, sobre casamento, sobre liderança. Com o senhor esses cursos? Todos eles eu que fiz. E tem outros autores também fazendo curso. Agora, nesse período de pandemia aí, é difícil trazer gente longe, mas esses cursos já estão disponíveis no www.lpc.org.br. Então as pessoas podem acessar esses cursos lá e ver como poderão fazer. Nós estamos também, César, trazendo congressos, por exemplo. Temos o congresso Pregação Transformadora, que era para ser este ano em agosto, adiamos para o ano que vem. Presencialmente. Se a pessoa quiser participar conosco, é um congresso especificamente sobre pregação. Por quê? Porque Deus tem tratado disso muito comigo. Eu acho que a maior necessidade da igreja brasileira é um reavivamento nos púlpitos, é uma volta dos púlpitos para a centralidade da palavra de Deus, das Escrituras. Então nós temos essa pregação transformadora, onde as pessoas podem já fazer inscrição, é só clicar
pregaçãotransformadora.com.br Pro ano que vem. Pro ano que vem. Já se Dia inscreve. 3 a 6 de agosto já pode se inscrever. Então nós vamos ter um grande congresso, vamos ter preletores maravilhosos tratando desse assunto. Eu vou tratar de pregação expositiva. Ronaldo Lidório, que é a maior expressão hoje de missões no Brasil, vai tratar sobre pregação na área missionária. Jeremias Pereira vai tratar de sermão biográfico, que é um grande pregador. E Arival Dias Casimiro vai tratar de pregação para o crescimento da igreja. Então, as pessoas que tiverem interesse, é só clicar www.pregaçãotransformadora.com.br e elas já vão fazer a sua inscrição. Bom, um evento voltado para pregação, para uma ideia de voltar para a Bíblia. O último livro, pelo menos esse último que o senhor me deu aqui, sobre Gálatas, né? É uma carta apologética de Paulo. Exato. Como é que o senhor enxerga, reverendo, esses movimentos judaicos dentro de igrejas cristãs? É uma boa pergunta, muito boa pergunta. Veja bem, eu tenho a bênção de fazer viagens e conduzir caravanas a Israel todo ano. Uhum. E eu tenho percebido que muitas pessoas fazem desta viagem a Israel uma peregrinação mística. E voltam de lá e tornam a igreja uma igreja judaizante. Trazem todo o aparato do culto judaico, apetrechos, para dentro do culto cristão. Isso é retrocesso. Isso é da marcha ré. Isso é da marcha ré. Por quê? Porque, na verdade, tudo aquilo era uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Então, quando as pessoas querem impor o judaísmo dentro da igreja cristã, a observância de rituais judaicos dentro da igreja cristã, a observância de leis judaicas dentro da igreja cristã, eles não entenderam. Pastor usando talite, você está vendo isso? Você vê de vez em quando? Mas Pastor vejo constantemente, usando talite. Constantemente. Isso é voltar para a sombra quando a realidade já chegou. Pessoas que dizem isso, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Não perceberam que o sábado se cumpriu em Cristo. Bom, além de ser um retrocesso, né, algumas igrejas ficam dando vazão, alguns líderes, por exemplo, tem agora, eu tenho a minha opinião, mas o senhor pode discordar à vontade. Por exemplo, os judeus messiânicos. Para mim, o cara nem é judeu, nem é messiânico. Quando fala judeu messiânico, ele nem é judeu de verdade, porque judeu de verdade nem crê em Cristo como Messias. E nem crê na divindade de Cristo, nem nada. E também não é cristão verdadeiro, porque vive nos ritos judaicos, mas parece que tem pastor que tem um verdadeiro ímã para esse tipo de coisa, e quando fala que o cara tá de barbão lá, de peiote, das coisas lá judaicas, fala, agora temos aqui, automaticamente o cara parece que vira um especialista em Bíblia, e muitos desses caras nem conhecem a Bíblia. Então, veja bem, eu acho que uma frase poderia ficar clara para mim é o seguinte: quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. À luz do Novo Testamento, o verdadeiro judeu não é aquele que nasce em Israel, é aquele que nasce em Cristo. É aquele que crê em Cristo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Então, nós precisamos compreender que o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada do Novo. Então, tudo aquilo que tinha lá no tabernáculo, depois no templo, os sacrifícios, as festas, os rituais de purificação, o sábado, inclusive, tudo isso era sombra de uma realidade. Estava apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Jesus chegou, a sombra desaparece. A sombra desaparece. Então, quando algumas igrejas, infelizmente, por não terem entendido isso, estão presas ao judaísmo ou querendo de malas prontas para o judaísmo, e isso é importante, César, para entender Hebreus. Por que o autor dos Hebreus escreveu aquela carta? Porque, em virtude da perseguição que estava vindo sobre os cristãos, muitos judeus que tinham deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. Aí o autor dos Hebreus escreveu o seguinte: olha, voltar para o judaísmo depois de ter abraçado Cristo é um retrocesso, é uma apostasia. Porque Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que Josué. Melquisedeque. Melquisedeque cantava para ele, para Melquisedeque. Então, Jesus é tudo estava apontando para ele. Apontando para ele. Então, abandonar Jesus para voltar para lá
marcha ré. É um retrocesso. Bom, vamos lá. Tem perguntas aqui chegando, um monte de pessoas aqui. A Cida acompanha o reverendo, é um bênção, considera um dos homens de frente da obra de Deus, mais sérios e comprometidos com a palavra de Deus. Deus abençoe o Abel. Que bênção, antes de me converter já assisti o reverendo, ele tem uma participação na minha conversão, ouvindo suas mensagens, eu comecei a me interessar pelo evangelho. Detalhe, eu era um bandista, hoje sou da Igreja Batista, aleluia, mas continuo aprendendo com esse homem de Deus. Abraço a todos vocês aí. Wellington, reverendo, quando o senhor vai escrever sobre Eclesiastes? E aí? Pergunta do Wellington. Boa, Elise. Pode ser o próximo, eu vou entrar agora, César. Terminei Gênesis, estou inclinado a começar Salmos, que é muito aí pedido trampo, de Salmos. Mas é trampo, hein? Aí é trampo, meu amigo. Terminou Salmos, eu entro em Eclesiastes. Pronto. Qual é o livro mais... Pronto, obrigado aí, Wellington, já fica aí. Qual é o livro mais denso? Não sei se deu mais trabalho, mas mais denso. Em volume, é o comentário de Mateus, 810 páginas, 813 páginas. O Gênesis vai ficar com 800 páginas. Também. Em torno disso, Caramba. E Salmos, então, meu irmão? Salmos... Tem que fazer volume 1, volume 2. Talvez seja a solução. Bom, vamos lá. Tem aqui perguntas. O Adriano, sou admirador dos materiais do reverendo Hernandes Dias Lopes, não sou presbiteriano, mas compro alguns dos livros, que Deus continue abençoando. A Juraci, ou o Juraci, não dá para saber. Bom dia a todos, homem de Deus, prega muito, ótimo professor das Escrituras. Adriano, a paz do Senhor Jesus, não sou calvinista, também não sou arminiano, mas admiro muito o reverendo Hernandes Dias Lopes, homem de Deus. Maravilha. Bom, tem que alguém aí na sua casa te avisar que ou você é calvinista ou você é arminiano. Não tem nem correr, sei lá. Pegando um gancho aí, eu acho, sabe, César, que essa discussão, sou calvinista, sou arminiano, às vezes as pessoas ficam muito presas a nomenclaturas, né? E nomenclaturas são formas que o homem criou. Se nós nos voltarmos para as Escrituras... Um crente bíblico, né? Ser um cristão bíblico. Porque quando eu digo o seguinte, eu sou um calvinista, eu já crio uma barreira de imediato. Eu sou arminiano, de repente já crio uma barreira de imediato. Já crio uma placa. Uma placa. Então, se nós formos comprometidos com as escrituras, claro, eu não estou dizendo que você não tem a sua convicção, não tem a minha convicção, que o fulano não tem a convicção dele. Não estou dizendo isso. Mas eu percebo que a maior resistência das pessoas não é com o texto da Escritura, é com a nomenclatura que os homens criaram. Verdade. E eu acho que tem espaço para você, se é Bíblia, vamos discutir o que está na Bíblia. Na Bíblia. Eu posso pensar diferente. Aliás, agora há pouco a gente estava num debatezinho, né, conversando aqui e tal. Quer dizer, mas texto, o que o senhor acha desse texto? E esse? Olha, minha opinião é essa. Vamos para a Escritura, esse é o ponto. Eu acho aí é salutar. Voltar à Escritura, porque nós somos irmãos. Eu acho que essa é a bênção que eu vejo, e é por isso que eu me alegro muito de hoje ter espaço de entrar em tantas denominações. Como é que começou isso aí, reverendo? Me fala aí, porque assim, você é o cara que tem trânsito na presbiteriana, já foi. Batista, já foi. Muitas. Assembleia, todas. Eu não neopentecostal, já foi em igreja neopentecostal. Muitas. Já foi. Comunidade, já foi. Muitas. Como é que começou isso daí? Bom, talvez começou o seguinte, em 1991 nós tivemos um congresso nacional de evangelização em Belo Horizonte. E eu fui convidado, na época, para falar sobre batalha espiritual. E entrei nesse campo aí, estava em voga no momento. Mas esse congresso era presbiteriano? Presbiteriano, mas tinha gente todo quanto é lado lá. A partir dali, a minha agenda já começou a abrir demais e abrir demais. Agora, até ali, você era sua agenda era presa presbiteriana? Eu estava começando meu ministério. Então, a partir dali, meu ministério começou a abrir as fronteiras. Qual foi o primeiro convite fora, você lembra? Fala assim, uma igreja fora. Chega lá, não é presbiteriano. Nem me lembro mais. Mas você percebe o seguinte, há 20 anos, um pastor presbiteriano não pregava na Assembleia de Deus. Não pregava na Igreja Batista. Era muito estanque. Hoje, agora, por que o assembleano não prega na presbiteriana? Prega. Não muito frequentemente, mas prega. Devia pregar mais. Na sua, você já levou? Lá em Vitória. Veja bem, aqui em Pinheiro nós já trouxemos. Entendi. Porque às vezes a igreja presbiteriana é uma igreja que é liderada por conselho. O pastor, às vezes, ele não dirige a igreja sozinho, é um conselho. Tem que fazer uma reunião para fazer uma reunião. Então, eu não tenho esse problema. Agora, eu sou uma pessoa de respeitar. Eu sei onde eu vou. E eu não vou chegar lá, por exemplo, e sabendo que a igreja é imersionista, pregar batismo de aspersão. Já pregou na IPI?
Já, muitas vezes. Tá. Qual delas é mais fechada, IPB ou IPI? Mais tradicional, eu falo. Quando eu falo fechado, não é pejorativo. Eu tô falando mais tradicional. Eu acho que ambas, do ponto de vista do sistema de governo, é a mesma coisa. Não, sistema de governo. Agora, eu falo a igreja, do ponto de vista tradicional, acho que a IPB é mais conservadora. Conservadora? Mais conservadora. Veja, eu já fui pregar numa IPB em... Como é que chama aquela cidade do ladinho de Recife? Olinda? Não, na Jaboatão. Cheguei lá, aliás, essa igreja é a igreja do Armando Filho, o cantor Armando Filho, né? E aí eu fui lá. Cheguei lá, o pastor... Eu fiquei olhando e falei assim, pastor, essa placa ali fora tá certo, aqui é presbiteriano de verdade. Ele falou assim, presbiteriano de verdade, IPB. Mas uma igreja extremamente renovada, no sentido de... Liturgicamente, os hinos, né, tal. Agora, o senhor já tem a igreja presbiteriana da toga, por exemplo. Tem também. Então, eu acho que o ponto... Qual o senhor gosta mais? Como presbiteriano, falou assim, eu me sinto melhor num culto IPB mesmo. Bem, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu acho que o que é bom, às vezes, é a realidade daquela igreja naquele local. É por isso que Deus é tão criativo e nos criou de formas diferentes. Por exemplo, às vezes uma liturgia muito tradicional atende a esse grupo aqui, mas não atende a 100 metros para frente. Exatamente. Então, acho que o que é importante é que seja uma liturgia, ou o culto, a pregação, forma bíblica. O Hernandes por Hernandes. Ele falou, eu quero ouvir um culto para ouvir. Eu me identifico mais com uma coisa mais aberta, no sentido... Sem toga, com prelúdio, menos, não sei o que lá. Com menos formalidade. Entendi. Isso diz mais com a minha personalidade. Entendi. E um culto mais vivo, alegre, por entender que você é razão, você é emoção, você é vontade. Agora, também sei respeitar. Eu acho que o grande aspecto, César, é você respeitar. A igreja, o senhor morou nos Estados Unidos? Morei nos Estados Unidos. Para estudar. A igreja lá é muito diferente daqui? É bem diferente. Em que sentido? Bem diferente. Bom, eu tive em várias igrejas, mas eu morei no Mississippi. Mississippi é o estado com o maior problema ainda de segregação racial. 75%, você sente isso lá no dia a dia, né? 75% da população do Mississippi é black people. É verdade que tem igreja de negro mesmo? Tem igreja... e lá não vai branco quase. Você tem, por exemplo... Não é que é proibido, eu frequentava né? a igreja, eu ia à igreja batista, na época tinha 10 mil membros. Você não tinha 1% de negros numa população de 75%. Quer dizer, a cidade, 75% é negra, mas a igreja é de branco. A igreja é de branco. Então, ali foi o maior choque cultural para mim. Caramba, cara. Foi o maior choque cultural para mim é de perceber que você chega lá e fala, os brancos estão todos aqui. A segregação racial estava dentro da igreja. É uma questão cultural. E aí você ia numa igreja de negros e você tinha 99% de negros. Você não tinha 3 brancos lá dentro. Não tinha brancos. E a musicalidade é diferente? Agora, o culto é outro. A liturgia é outra. Agora, o que aconteceu? Algumas comunidades começaram a romper com essa barreira. Aí você via brancos e negros adorando a Deus juntos. E isso foi a coisa que mais me alegrou, porque nós somos brasileiros e o brasileiro não tem disso. Tem dessa. Louvado seja Deus, não tem. Você não tem... Mas a segregação, por exemplo, separação por igreja a gente vê nos Estados Unidos. Mas eu falo assim, existe discriminação? Existe ainda. Veladamente, mas existe. Até entre crentes? Até entre crentes. Infelizmente. Se a pessoa é branca, aí o negro já não... E se o negro também para com o branco, é a mesma coisa? Era a mesma coisa. Agora... Bênção, por exemplo, o seminário que eu estudei, você tem alunos brancos, negros, amarelos, pardos, vermelho, não tem isso, tem isso. E é assim que o cristianismo deve ser. Legal. Né? É assim que o cristianismo deve ser. Nós não temos que ter preconceito de cor, de raça, né? De forma nenhuma. Legal. Pergunta do Manuel aqui. Reverendo, há pouco tempo atrás o senhor pregou na sede da Assembleia de Deus do Belém, eram só labaredas. Então vamos lá, isso aí na linguagem pentecostal. Você vai entender que você é mais pentecostal do que eu, vai. O senhor é reformado, afinal, ou pentecostal? Assim, sendo o senhor é continuista ou foi uma experiência vivida só naquele dia? Como que é isso daí? Veja bem, isso é tão fantástico, aquilo que nós dissemos antes. Eu entendo que você tem que ter luz na mente e fogo no coração. Eu sou um pastor profundamente comprometido com as Escrituras. O fogo caiu lá, reverendo? Seria pretensão minha dizer, mas foi uma coisa fantástica. Um tempo maravilhoso. E onde eu tenho pregado, Deus tem honrado isso. Os irmãos se alegraram. Se alegram. E falaram em línguas, e amam que era do a palavra. Belém, amam a palavra.
e amam a palavra. E eu não tenho outra coisa a não ser pregar a palavra. Então, onde eu for, seja numa igreja presbiteriana, numa batista, numa reformada, numa calvinista, ou numa igreja arminiana, ou uma igreja pentecostal, ou neopentecostal, eu só tenho uma coisa para fazer, é pregar a palavra. Eu não tenho outra mensagem a não ser expor a palavra. O Valdir, paz do Senhor a todos, obrigado por nos abençoar através dos ensinamentos da palavra de Deus. Abraço a todos, em especial ao reverendo Hernandes Dias Lopes. O Tiago gosta muito do reverendo porque não coloca dogmas religiosos, como calvinismo e arminianismo, por exemplo, acima da palavra. Além de ser um dos pouquíssimos na TV que vale a pena ouvir. Esse é um ponto, né, reverendo, que a gente estava falando agora há pouco, né, cara? Por que ficar falando, colocando placas, né? E falando, aqui é assim. Por exemplo, esse é meu hábito, eu chego numa igreja, eu vejo, já escutei tanto e vi tanto isso, o camarada convidar para pregar, gasta 5 minutos se apresentando. Fala a verdade. É outra coisa que também ninguém gosta. Ninguém aguenta isso. Então, você chamar para pregar, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Exatamente. Manter a sua Bíblia aberta, porque eu preciso que você acompanhe o que eu vou expor aqui. Então, esse é o ponto. Eu estou na televisão já há muitos anos, no programa Verdade e Vida. É Bíblia, não tem que ficar inventando moda, não tem que falar de mim, não tem que falar do que eu faço, tem que falar do que Deus está falando na sua palavra. Bíblia, as almas se alimentam pela Bíblia, não pelas conversinhas, não é verdade? Então, não é a minha pessoa, as pessoas têm que sair encantadas, não é com o pregador, é com a preciosa palavra de Deus. E esse é o nosso compromisso, é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Vamos ver o que mais tem aqui lá onde que eu tô aqui no YouTube. Tá aqui a Maria, o reverendo é realmente um homem de Deus. Aqui, ó, Laudenilson. O senhor também pregou no Belém, do setor 36, Vila Rio Branco. Tá lembrado disso aí também? Tô. O Fábio, quando eu vejo as entrevistas de pastores, parece que todos... esse aqui não vai valer a pena falar. Reverendo, vamos lá. Tem 3 minutos para terminar, mas só o seguinte. Cara, você perdeu gente aí nessa pandemia? Perdeu alguém? Sim. Acabei de receber uma mensagem aqui agora de uma menina que foi minha ovelha. Hoje estava numa outra igreja. Faleceu agora há pouco, lá em Vitória. Do Covid. Covid-19. Só Deus, né? E quantos pastores estão indo pastores queridos. Eu estava comentando com o Marquinhos, pastor Alberto Rezende, que é um grande líder da Assembleia de Deus, um homem de Deus, amigo preciosíssimo. Eu pregava todo ano, várias vezes na igreja dele, desfrutava da intimidade da casa dele. Com a perda dele. É um homem de Deus, vai fazer muita falta para nós. Verdade. Bom, a gente vai, infelizmente, caminhando aqui para o final do programa. Eu tenho que falar aqui, só dar para vocês aqui para quem quer os 4 livros. Deixa eu pegar aqui. Para quem quer os 4 livros. Já. Confissões, Ortodoxia, Sermões e Tratamento de Choque. Todos esses 4 por R$ 99. Veja, só um custa 90. Você vai levar todos os 4 por 99, mas tem que chamar agora no WhatsApp 6901-1399. 6901-1399. Também Escola de Pregadores, estamos no final, termina sexta-feira. Sexta-feira acaba a Escola de Pregadores. Pelo menos fecha essa turma da Escola de Pregadores. Pensa numa turma que está com 600 alunos, gente. É uma turma gigante. E fecha nessa sexta-feira. Para você entrar nessa turma, tem que chamar agora. 0 operadora 11 990 07 6844. Reverendo, quem quiser comprar esses materiais, como é que faz? Pode comprar por Luz para o Caminho. É só ligar 0800 119 105. 119 105? 105. É o Salmo 119 105, Luz para o Caminho. Que beleza, verdade. Legal. Ou entrar no site da Luz para o Caminho, lpc.org.br. Todos os meus livros estão lá e com desconto. Que maravilha, glória a Deus. E o evento para pregadores, quando vai ser de 3 a 6 de agosto de 2021 em Sorocaba, São Paulo. Só fazer em Sorocaba, meu. Lá em Sorocaba. Quantas pessoas a capacidade? Nós temos lá para mais de 1.000 pessoas. Que legal. Então, vários hotéis. Então, gente, não tem desculpa, falta um ano. Falta um ano. Dá para se agendar. Dá para se agendar. Como é que faz para entrar? É só colocar www.pregaçãotransformadora.com.br, já cai direto lá no site para fazer a inscrição. Pregaçãotransformadora.com.br, nessa até eu estou pretendendo ir. Se Deus quiser, é uma honra. A gente se encontra lá, pregaçãotransformadora.com.br, beleza? É o site para você entrar nesse evento. É um evento de 1 dia, ou 2, 3, como que é? Não, começa numa terça e termina numa sexta. Caramba! É uma coisa intensa. Caramba. É uma escola mesmo, vai ser um... Aí tem que ficar indo e voltando, para quem é de São Paulo. Para quem é de São Paulo pode ir e voltar. Uns 80 quilômetros, pertinho. 100 1 hora de viagem. Beleza? Então, pregaçãotransformadora.com.br e lpc.org.br. Os cursos estão na lpc.org.br. Dá para fazer o curso também
telefonar e saber discurso? Não, Dá dá também. telefonar 0800? 119, 105. Reverendo, acabou nosso tempo. Você viu como voa? Muito cara? obrigado, viu, César, pelo privilégio de estar aqui com você e falando com seus ouvintes. Maravilha. Seu ministério me encanta, sua Maravilha. vida me inspira. Glória a Deus. E muito obrigado pela rica oportunidade. Eu digo mesmo e muito mais. O reverendo Hernandes Dias Lopes é uma referência para todo o Brasil, para mim também. E é uma alegria poder estar com o senhor de vez em quando, ainda que por pouco tempo, mas sempre eu cresço.